muitas vezes, olha, canta na igreja, namora na igreja, casa na igreja, mas nem sempre, por causa disso, tudo são maravilhas. Como que foi ali o seu início de casamento e a sua história difícil do momento que você viveu ali? Então, é sempre quando a gente fala sobre isso, quando eu falo sobre isso, já na hora muda logo dentro? Dá uma emoçãozinha, né? Mas imagina, né? A gente sempre vai... Mesmo quando volta, né? Já a emoção já vem, né? Sim. Isso já faz 10 anos que aconteceu. Olha, mas que coisa, né? É como se você mexesse sempre numa cicatriz. Claro, ela tá quietinha ali, né? É verdade. Mas quando você dá uma mexidinha, dá uma sangradinha de novo. Mas assim, muito da mão de Deus esteve em tudo isso, né? Então, quando eu tinha 1 ano de casada, mais ou menos. Recente, né? Tipo assim, pouco tempo de casada. Sim. Eu já estava grávida, né? Então, a gente engravidou, assim, logo no nosso primeiro ano de casados, né? E tivemos a Cecília, nossa primeira filha. Quando a Cecília tinha meses, então, assim, aproximadamente 6, 7, 8 meses ali, eu senti um esfriamento, né, da parte do meu esposo comigo. Então, eu comecei a perceber naquela época que ele já não deixava celular perto de mim, né, que ele começou a se afastar de nós, que ele me deixava ficando até altas horas na TV, no celular, e eu com a bebê no quarto. E durante um bom tempo, assim, aquilo ficou só na minha cabeça como uma desconfiança mesmo, mas eu não tinha nada de concreto para afirmar nada na minha vida naquela época, né? Algumas situações também que ele esquecia de mim, que eu ia na casa da minha avó ainda nessa época tinha chácara perto de casa. Sim. A gente morava numa outra casa nessa época, quando a gente casou, a gente foi morar numa casa cedida pela minha avó, só que era numa vila vizinha a nossa. Mas às vezes ainda eu ia muito lá, né, na casa da minha avó, levava a minha filha, passava a tarde com a minha avó. Eu lembro de uma situação que um dia ele esqueceu de mim lá, ficou um tempão e ele não vinha e a gente queria ir embora, né? Então, assim, foram situações que foram acontecendo, assim, devagar na minha vida. Foi sutil, sabe? Não foi nada escandaloso, né? E nesse período que eu senti a necessidade de ir para Santa Rita no Cerco de Jericó. Porque daí já a minha capelinha, ela já não supria, né? Eu só participando na missa naquela época, eu não sentia, assim, que eu estava fortalecida. Só participando da minha missa. Cheguei a conversar com o pároco nosso naquela época, ele mandou eu rezar, enfim e tal. Mas eu não tinha muito recurso ali na capela perto da minha casa, não tinha gente que orasse por mim. Precisava demais. Que pudesse, né? Que tivesse assim um cerco de Jericó como tinha, né? Então, foi ali que eu me senti provocada a participar de algo que eu pudesse rezar mais, né? E sempre na minha dificuldade eu pegava meu terço, rezava com Nossa Senhora, né, no meu quarto. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Aí meu esposo, né, começou a se afastar mais ainda. Começou a não dormir na cama comigo. Ele era tesoureiro na nossa capela na época e ele acabou largando a tesouraria da igreja. Eu comecei a desconfiar que alguma coisa não estava certa, né? Eu acho que a culpa já estava assim, turvando os olhos dele. Ele já estava sabendo que aquilo que ele estava fazendo já não era mais certo, ficar na igreja. Ele começou a se afastar. Eu lembro de vezes que eu fui sozinha na missa, sabe? Então, assim, eu já não tinha mais força, mas eu sabia que eu também não podia abandonar a minha igreja, porque aquele era o único sustento que eu tinha naquela época. Então, eu comecei a ir na missa sozinha. Então, assim, eu deixava, às vezes, minha filha com ele, eu ia sozinha à noite de pé e ia na missa para eu não ficar sem comungar, porque Jesus era a minha força. Aí chegou num ponto assim que eu falei, eu vou embora da minha casa, porque eu não aguentava mais aquela situação que foi sendo uma indiferença da parte dele comigo. Eu não sabia de nada, mas ele foi ficando indiferente comigo. E eu falei, eu vou embora da minha casa, só que eu não quero expor a minha filha antes do aniversário dela. Porque eu não quero que as pessoas olhem para minha filha fazendo 1 aninho e tenham aquela visão assim, coitada dessa menina tão novinha e o pai e a mãe dela já são separados. Já são separados. Eles eram da igreja, eles se conheceram no grupo de oração, eles eram... Casaram ela na igreja, né? mas como que acabou tão rápido? Era tudo de mentira e na minha cabeça aquilo, né?
foi tudo mentira aquilo, sabe? Muitos Sim. questionamentos passavam na minha cabeça. Será que eu casei para passar por tudo isso? Será que eu casei e era tudo de mentira aquilo que aconteceu? Tanta gente que a gente convidou para Sim. aquele bendito casamento, eu falava, meu Deus, não pode ser, né? Que tudo vai acabar assim, Meu desse Deus. jeito. Aí eu acabei saindo da minha casa, voltei para casa da minha mãe, pedi ajuda pro meu pai para voltar para casa da minha mãe, porque nesse período eu entrei numa depressão muito profunda. Eu não aceitava ir no médico e Mas achar até então que eu vocês estava acabaram depressiva. ali pela indiferença, mas não tinha nenhuma certeza de nada. Não tinha nenhuma certeza de nada. Eu só tinha uma certeza de que ele não estava disposto a lutar mais por nós. Sim. Eu cheguei, inclusive, a arrumar um emprego e eu saí desse emprego Caramba. porque eu ficava no meu trabalho tentando encontrar um motivo, alguma coisa e falar com ele para a gente tentar resolver aquilo. Só que ele não dava nada para mim. Então, assim, Caramba. eu cheguei em casa, escrevia, rezava, escrevia muitas coisas porque eu queria falar para ele tudo aquilo. Chegou um ponto assim que eu já não tinha nem força. Acho que eu só entreguei aquela carta para ele, falei que eu queria saber o que estava acontecendo pra gente conseguir lutar pelo nosso casamento, porque eu não tinha como lutar com uma coisa que eu não sabia o que era. E quando eu partilhava com os meus amigos do Ministério de Música, eles achavam que era coisa da minha cabeça naquela época. Ah, entendi. Ju, não tem nada, eu não ia fazer uma coisa dessa. Mas e por que ele esconde o celular de mim então? Por que ele tá desse jeito comigo? Falava, Piazada, converse com ele, veja o que tá acontecendo, vocês conseguem arrancar alguma coisa. E não saía nada, né? Então, falei, então, quando passou o aniversário da minha filha, eu voltei para casa da minha mãe. E eu deixei ele sozinho em casa. Sei lá, para ver se saía alguma coisa dali, né? Aí ele ficou sozinho, queria continuar morando sozinho lá, porque acho que ele sabia que estava fazendo coisa errada, né? E eu também, de certa forma, sabia, mas não sabia o que era. E depois de 3 meses que eu saí da nossa casa, eu descobri pela minha sogra, foi ela que descobriu e contou para mim, que ele estava se envolvendo com uma outra pessoa, que ele estava já há algum tempo com essa pessoa, provavelmente desse período que ele ficou indiferente comigo em casa, mas ele não assumia, né, nem ela e nem para mim que estava com essa pessoa, né? Então assim, ele ficou com nós duas. Então assim, uma situação de adultério mesmo, que ele estava casado comigo, não abriu o jogo com ela e, né, ela sabia que eu era casada porque ela me conhecia. Eu soube quem era a pessoa, ela trabalhava com ele. E me doeu muito, assim, porque eu trabalhei, inclusive, com essa pessoa na casa dela, sabe? Nossa. Então, assim, era uma pessoa que eu conhecia. Ela não era de caminhada, não era de igreja, não era de nada. Sabia mas quem eu era. conhecia quem era, ela trabalhava com ele. E foi quando ela começou a trabalhar lá com ele que aconteceu tudo isso. Então, o meu mundo caiu. Eu queria dizer, o que é que passava pela sua cabeça ali naquele início? A minha depressão ficou profunda, né? Porque daí, assim, eu já estava no processo de depressão, eu perdi mais de 10 quilos nessa época, em 3 meses. Eu precisava tomar medicamento, inclusive, para dormir, porque minha cabeça não parava, né? De pensar o que eu poderia ter feito de errado para tudo isso ter acontecido. O que era que estava acontecendo, porque até os 3 meses acontecerem e eu descobri o que estava acontecendo, a minha cabeça não parava, porque eu queria descobrir o que se passava e não descobria, né? E nesse período eu continuei tocando no Cerco de Jericó com os meus amigos. Não parou, mesmo na depressão? Nunca ninguém me deixou de lado. Então, assim, eu sempre fui amparada, com certeza, pelas mãos de Nossa Senhora, mas através da vida dos meus irmãos da igreja. Então, assim, apesar do Antão não estar perto de mim, ele estava lá em Paranavaí, numa cidade bem distante da nossa, eu sempre falava com ele por telefone, ele sempre ligava para mim. Eu sempre caminhei com o Marcos Fernandes no Ministério de Música, ele ia inclusive me buscar em casa para eu tocar com eles, quando não tinha carona, quando não tinha com quem ir. O Padre Márcio, que celebrava o Cerco de Jericó, sempre me chamava, Juliana, vem aqui na chácara que eu preciso que você venha cantar numa missa para mim. Então sempre foi Deus, né? Sempre foi Nossa Senhora pelas mãos de alguém me chamando para alguma coisa. Aí quando eu descobri tudo isso, ele já na sequência entrou com um processo de divórcio. O pai dessa moça era chefe dele na época. Meu Deus. Então, assim, ele era advogado e tudo mais, então ele acabou entrando com o processo do divórcio e... Vou comer chocolate, mas não leva mal não. Se quiser tem aqui também mais, viu?
Então, é porque hoje tá uma loucura a nossa vida. Fica à vontade. Ele entrou com processo de divórcio. isso, ele chegou a entrar com processo de divórcio, porque acho que ele pensou mesmo que eu não ia querer continuar com ele depois de tudo aquilo, né? Então, ele estava decidido, ele inclusive chegou a morar com essa pessoa. Nossa Eles Senhora. tinham uma casa, já um apartamento, não sei o que que era, porque na época eu não quis nem saber, né? E aconteceu tudo isso, a gente entrou com o processo de divórcio porque ele quis. E eu falei pra ele, inclusive, pra ele me devolver a aliança, porque eu falei assim, já que a nossa aliança não foi válida pra você, que pelo menos isso tenha um fruto na vida de alguém. Então, eu pedi pra ele me devolver a aliança para que a gente pudesse doar pra Canção Nova. Que na época eles estavam construindo o Santuário do Pai das Misericórdias e estavam pedindo doação de ouro. Falei assim, então, que pelo menos aquilo que foi uma desgraça na minha vida, que servisse para que outras pessoas fossem evangelizadas, porque eu não tinha expectativa de ter um retorno da minha família. Nesse processo, então, que eu me divorciei dele, que eu fiquei separada, né? Porque nosso divórcio, na verdade, quando chegou no processo de assinar, nesse período que a gente ficou separado, o padre Pedro, que hoje está no Mosteiro Trapista, entrou na história. Então, assim, tudo isso já estava muito decidido na minha cabeça e na cabeça dele, que ele ia... Nesse tempo que ele estava lá, vocês se falavam, vocês trocavam mensagens? Nós nos víamos porque ele sempre pegava a nossa filha para passear. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, ele ia no portão da minha casa, pegava a nossa filha e saía passear com ela. Levava Isso alimentava a esperança ou agravava a depressão? Não, eu tinha raiva dele nessa época. Claro, né? Muita raiva, porque daí depois, antes de eu descobrir, eu não sabia o que estava acontecendo, não era uma raiva ainda. Antes de eu descobrir, eu só não conseguia entender por que ele estava daquele jeito comigo, né? Mas depois que eu descobri, eu tinha muita raiva. Então, assim, eu cheguei a falar algumas coisas pra ele que agora eu não me lembro. É bom nem lembrar. Mas eu falei muitas coisas pra ele, assim, no portão da minha casa, né? Só que ele continuou insistindo que ele queria ver a nossa filha. E ele estava no direito de pai dele, eu também não ia privar minha filha de conviver com o pai, apesar de não concordar com aquilo. A única coisa que eu pedi, assim, pra ele é que ele não deixasse a nossa filha sozinha com aquela pessoa com quem ele estava morando. Porque eu tinha medo que ela pudesse descontar na minha filha, talvez a raiva que ela sentisse de mim. Apesar de eu não dever nada pra ela, porque quem devia era ela, né? Eu não atravessei na vida dela, foi ela que atravessou na minha vida, né? Quanto tempo que passou assim? Foram mais ou menos uns 3 meses que ele ficou com essa pessoa, né? Que foi do período que eu saí da minha casa, desses 3 meses até eu descobrir, ele ficou com ela uns 3 ou 4 meses, mais ou menos. E daí o padre Pedro entrou na história. Quando o padre Pedro me encontrou, ele tinha acabado de voltar da Itália. Sim. E eu estava no convento das irmãs esse dia, visitando elas, conversando com as irmãs, enfim, dando mais parecido na minha cabeça, eu não me lembro o que eu fui fazer lá. Aí ele falou assim pra mim, nossa, Juliana, como você tá tão bonita, o casamento fez bem pra você. Aí eu falei assim pra ele, então deve ser porque eu tô me divorciando, né? Só falei isso pra ele. Eu sempre fui muito direta, sabe? E aí ele falou assim, como assim? Aí ele me chamou pra conversar. E nessa conversa a gente foi mais de 1 hora que eu fui contando pra ele tudo o que aconteceu, como que se deu tudo aquilo, e como que eu tava sozinha e como que eu ia ficar sozinha e que o divórcio já tava correndo. Aí ele falou assim, mas eu não aceito isso pra vida de vocês, eu não aceito isso pra vida do William. Caramba. E ele falou uma coisa assim pra mim, Juliana, você tá hoje rotulando o William e ele não é o pecado dele. Essa foi uma frase que me marcou muito assim. O William não é o pecado dele. Ele continua sendo o William. O pecado que ele está cometendo contra você não é isso, a pessoa dele. Ele falou assim, você tem o número dele aí que eu quero mandar uma mensagem para ele. E ele pegou meu telefone, né, falando com ele que queria falar com ele. Nessa mesma semana, eu não me recordo que dia da semana que era essa conversa nossa, mas ele respondeu ao padre Pedro que ele queria conversar com ele também. Então, no domingo de manhã, ele resolveu que ia falar com o padre Pedro. Ele sabia onde ia encontrar ele, na paróquia Santa Rita. E ele foi, só com a roupa do corpo, lá na paróquia Santa Rita, procurar o padre Pedro.
Só que disso ele não encontrou o Padre Pedro. Então, assim, ele acabou indo para outros lugares, foi na casa do meu cunhado e foi se perdendo pela cidade e não conseguiu falar com o Padre Pedro nesse dia. Mas ele sabia que o Padre Pedro queria conversar com ele e nessa época ele também já estava arrependido do pecado que ele estava cometendo e de estar morando com essa pessoa. Sim. E ele voltou para mim, como ele mesmo diz, igual o filho pródigo. Nesse mesmo domingo, no final da tarde, ele saiu de casa de manhã, né, da casa da pessoa com quem ele estava morando. E à tarde a gente se encontrou. Nossa. E eu recebi ele só com a roupa do corpo. E como foi ter a força de receber de volta? Aí é onde é um ponto muito difícil, né? De verdade mesmo, Guto, eu acho que eu demoraria mais se fosse a Juliana carnal falando. Mas eu acho assim que o sacramento e o amor que eu sinto por ele prevaleceu nessa hora e a gente já voltou para casa no mesmo dia junto. Uhum. Eu acho que se fosse a Juliana carnal falando, né, ela pediria um tempo, né, vai para casa da tua mãe, sei lá, vamos conversar daqui a um tempo, quem sabe. Mas eu não consegui. Eu acho que como aquele pai que esperava o filho, sim, ele não conseguiu esperar. Eu acho que a saudade era tão grande daquele filho que saiu da casa. Que você, no fundo, mesmo tendo a certeza que aquilo não tinha solução, no fundo, eu acho que eu sempre esperei por isso. Então, assim, foi muito profundo, né? Tudo que a gente viveu naquele dia, né? E a forma como ele se arrependeu. Então, eu não pude tomar outra atitude a não ser receber aquele filho que estava querendo voltar para casa. Algumas pessoas chegavam a dizer assim, Juliana, olha, não volta não, ele não merece, não faça isso. Ou a maioria dizia, volte ao seu marido, tente. Como que era assim? A luta dos conselhos, né? Nesse meio tempo, enquanto eu ainda não sabia, mas alguns amigos já sabiam do que estava acontecendo, inclusive um deles é nosso compadre hoje, ele falava assim pra mim, Juliana, esqueça do jejum, toque a tua vida, o jejum não presta pra você, esqueça que um dia você foi casada com ele. E eu mesmo sem saber o que era, falei, então tá bom, né? Fomos tocando, mas de verdade mesmo, enquanto nesse período que a gente ficou separado, nesses meses, que parece que foi pouco tempo, muita coisa aconteceu, sim, muita coisa passou pela minha cabeça e realmente eu já estava desistindo daquilo, nunca deixei, como falei pra você, de ir na igreja, de rezar, de ir na missa, de servir, mas assim, eu já estava conformada com a minha sorte, sim. Eu estava conformada que o meu casamento não tinha mais volta. Então, quando a gente resolveu voltar, né, a gente foi morar na casa da minha mãe, porque daí eu saí daquela casa que minha avó tinha cedido para nós. Eu voltei para casa da minha mãe. E na casa da minha mãe a gente era restrito a um quarto, né? Isso. Hoje eu digo que a minha mãe mora no quarto e a gente tomou conta da casa dela. Porque até hoje mora com a mãe? Até hoje eu moro com a minha mãe. A minha mãe ela é separada do meu pai, né? Meu pai mora a 3 quadras da minha casa, num pedaço de terreno que era da chácara da minha avó. Sim. Minha avó hoje é falecida, essa avó que, da chácara que eu brincava quando era criança. E nós moramos na casa com a minha mãe. Hoje nós cuidamos da minha mãe. Sim. Então, enchemos a casa dela de netos. Eita. Então, depois disso... Deve ser uma festa, hein? Todos juntos lá, imagina? Sim. Nossa casa é pequena, é simples, mas aonde tem o amor, tem tudo, né? Então, assim, graças a Deus... Então vocês voltam para casa, mas voltam para morar na casa? Com a minha mãe. Como que foram os primeiros dias de convivência ali, assim, você considera que o seu perdão, ele é dado quando ele volta? Ele, depois de um tempo em que ele é consolidado, foi com o tempo para realmente você conseguir perdoar? Como que você considera isso? Eu vejo assim que aceitar ele em casa
desde a hora em que ele me pediu perdão e que nós tivemos aquele primeiro contato no final da tarde de domingo, eu não digo para você que eu esqueci, porque eu não esqueci. Sim. Eu lembro com detalhes ainda de algumas coisas. Então, assim, é uma coisa que sempre que você mexe dói. Sim. Mas, assim, eu tomei uma decisão naquele dia de que eu não ia ficar revirando Sim. naquele passado, querendo saber todos os detalhes do que aconteceu, como que foi, que se sucedeu tudo. Então, assim, eu resolvi deletar aqueles 3, 4 meses da minha vida, assim, não no sentido de que eu não lembre mais nada, mas deletar, assim, de que eu não queira ficar revirando esse passado, revirando. porque eu acho que ninguém merece, nem pra mim isso ia fazer bem, e nem pra ele, porque já que eu resolvi perdoar e resolvi aceitar ele de volta, eu tô dando uma página em branco pra gente escrever. Então, assim, eu não vou dizer pra você que no começo eu desconfiava dele, que eu não desconfiava dele. Isso é uma coisa, assim, que volta e meia ainda eu tenho que fazer um exercício dentro de mim, né? Então, assim, mas eu sei que ele também sabe se policiar e evitar as situações de que onde ele percebe, assim, opa, até aqui eu posso ir. A partir daqui já não é mais território para mim. Aqui é uma vida de solteiro, Sim. aqui é uma vida de casado, né? De um pai de 4 filhos. Então, como eu falei para você, isso, sim, depois que eu perdoei ele, nunca mais eu voltei a revirar aquelas velhas portas lá, tudo que aconteceu no passado. Porque eu acho que isso é um exercício necessário. Se você perdoou, tá perdoado. Mas, quando eu falo da situação, dói ainda, né? Então, assim... Alguém que viveu algo parecido com o que você viveu, já lhe procurou para partilhar, para dizer como que você conseguiu, estou passando por algo parecido. Sim. Alguma coisa assim já aconteceu? Já aconteceu. Em acampamentos, inclusive agora, quando a gente toca e que eu tive a oportunidade de dar o testemunho, ou do meu esposo, que teve vezes que ele foi servir e eu não fui. E ele deu o testemunho sem eu estar lá. Olha. E da minha sogra chorando, dele chorando, do pessoal, todo mundo chorando. Só lembrando, pessoal, que hoje os dois estão felizes da vida. A Deus. No acampamento. Ele é o do som, ela é cantora. Daqui a pouco nós vamos falar da sua música, que chama... Nós temos 2 músicas autorais e estamos no processo já de produção da terceira. Então, as 2 que já estão por aí? Cenáculo foi a primeira, que já tem 1 ano. E nós gravamos a Busco em Ti também, que foi a música que nós fizemos com o Marcinho. Nós vamos falar sobre isso. Mas hoje eles estão felizes da vida, né? Apesar de toda dor, de toda dificuldade, tudo, eles servem acampamento, ela serve acampamento, eles dão uma vida ali na paróquia Santa Rita. Mas todo esse processo, uma coisa importante que ela trouxe aqui, tanto na hora do sofrimento, como na hora também de restabelecer dentro de si uma vida interior para conviver com tudo aquilo, foi a proximidade de Deus sempre, né? Sempre. Mesmo sem vontade, mesmo dilacerada, mesmo sem desejo, mas está ali com o nosso Senhor a cada momento, né? Sim. E foi uma coisa que com certeza fortaleceu você muito, né? Sim. Estar na comunidade, na verdade, sempre me fortaleceu muito. Então, não tem como não lembrar das pessoas que participaram de tudo isso comigo. Então, assim... Talvez se eu tivesse ficado só na minha família, no comodismo ali da minha casa, sentada na minha dor, né? Com a minha mãe, com meu pai, que sempre foram só de missa de domingo. Se eu tivesse ficado paralisada ali naquele momento, talvez eu não tivesse dado esse passo do perdão, né? Então, assim, eu só fui capaz de perdoar por conta de tudo que eu já ouvi na minha igreja sobre perdão, né? De toda a vivência que eu já tive, de gente que perdoou coisas muito piores na vida. Né? Então, assim, e com certeza a vivência na minha comunidade fez toda a diferença. Eu ter amigos em Deus, eu ter uma comunidade, eu ter padres que me acompanhavam, eu ter irmãs, amigas minhas, né? Irmãs religiosas de caminhada junto na comunidade, que sempre estiveram me sustentando na oração, que sempre estiveram me sustentando, inclusive quando não tinha nada para oferecer, só a minha dor. Só a minha choradeira, né? Então, assim, eu tive uma amiga minha que foi muito importante nesse período. Hoje a gente não caminha mais juntas. Ela hoje está na comunidade Shalom, a Andre.
Foi uma amiga minha, ela é mais nova do que eu, casou agora recentemente. Mas ela foi a pessoa que mais me ouviu nesse período. Ela ia me buscar no cursinho, que eu fazia um cursinho preparatório na época para fazer um concurso. Ela ia junto comigo para não me deixar sozinha voltar para casa. Ela foi uma pessoa que segurou na minha mão e só escutou eu chorar nesse período, porque hoje a gente não sabe fazer outra coisa quando tá depressivo. Não, e uma situação... Eu era mais insuportável. Eu acho que eu só lamentava da vida, né? Então, assim, ela foi a pessoa que mais me suportou nessa hora. No pior sentido da palavra, me suportou, sabe? Teve ali comigo, não desistiu de mim, estudou comigo pro concurso. Me ajudou a passar no concurso. Passei no concurso, mas depois engravidei, perdi o concurso. Mas tá tudo bem, porque mais importante do que tudo isso na minha vida, né, que era uma coisa que eu queria muito, o projeto de Deus, o sonho de Deus nunca deixou de ser presente na minha vida. E eu gerei filhos, né, no meu casamento, para minha igreja, que hoje também estão alegrando a nossa vida servindo a Deus também. Hoje nossos filhos servem. Só meu pequenininho que não serve na missa. Vai estar chegando, né? Eu tenho um coroinha, eu tenho 2 filhas de Maria, então assim, eu tenho meninas e meninos maravilhosos na minha casa que estão junto com o pai e com a mãe servindo também. Nenhuma situação diante de nosso Senhor é uma situação perdida. Então, muitas vezes a gente se entrega, não tem mais jeito. Olha aí, a vida da Ju. Que coisa, né? Uma situação que se parecia mesmo sem volta, nosso Senhor dá um jeito e tudo acontece, né? E quanto tempo já que vocês estão aí firmes e fortes? Firmes e fortes Depois do perdão. Depois do perdão, 10 anos. Olha aí, 10 anos. 10 anos. Já fizeram 10? Nós temos, vocês falam 10 anos do perdão. 10 anos do perdão. 10 anos do perdão já tem. Nossa Senhora. O que você acha? Coloca aí nos comentários. É possível um perdão numa situação dessa? Você já viveu algo parecido? Coloca aí nos comentários.